Olá amigos do YouTube, mais uma vez estou aqui para estar compartilhando com vocês aí mais algumas dicas a respeito de alguns serviços de pintura. E hoje estamos aqui para falar a respeito desta tinta Souvenir Max Rendimento Premium 500 metros quadrados por demão, ultra cobertura, fácil aplicação. Temos também aqui como baixo odor. O que é que eu tenho para falar sobre essa tinta? Se você resolver comprar essa tinta, ela, entre essa tinta Souvenir e a Coral rende muito. Você vai encontrar a seguinte situação: ao abrir a lata, ela é um pouco dura, então você vai ter que abrir aqui com uma chave de fenda ou alguma coisa semelhante. Abriu a lata, ok? Então você vai encontrar essa tinta semelhante à massa corrida, ok? Então, se você, um exemplo, você pode estar pegando um pouco com a espátula, aqui, é semelhante à massa corrida. Ela é diferenciada das outras tintas. Por que é diferenciada das outras tintas? Porque você tem que adicionar mais água. Você tem que adicionar mais água. Então, o primeiro procedimento é mais ou menos esse. Você vai pegar um pouco, só para fazer um teste. Coloquei aqui na vasilha um pouquinho. Só isso aqui é só para fazer um teste. Ok. Você vai colocar água? Não. Primeiramente você vai ter que misturar bastante, ou se for aqui dentro no caso, você vai ter que misturar bastante com um pedaço de madeira, ok? No meu caso que não é correto isso, mas eu prefiro mexer com a mão. Então eu já estou aqui junto da torneira, então eu prefiro mexer com a mão. No meu caso, ok? Para mim é mais fácil. Então você vai misturar bastante. Deixa eu dar um pausa aqui. Após misturar bastante, até a tinta ficar cremosa, você vai colocar, pela recomendação, você pode diluir pronto, está aqui. Você pode diluir equivalente a 10 partes de Souvenir Max Rendimento com 6 partes de água. Então dá aproximadamente 50% de água. Então você vai colocar um pouco de água, cerca de 50%, aos poucos. Você não vai colocar 50% de água, você vai colocar aos poucos. Dá mais uma pausa. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo a você primeiramente deixar esta tinta pastosa, diluir ela bastante, de acordo com a quantidade que você acha que você vai precisar, semelhante a 1 galão. Depois que você diluir ela bastante, você vai colocar em torno de 10% de água, vai continuar misturando, depois você coloca mais 10, ou mais 20, ou mais 30, até se tornar os 50% de água, ok? Até a tinta voltar ao seu ponto original. É possível você colocar 100% de água nessa tinta? Sim, é possível. Inclusive, eu já trabalhei colocando até mesmo 200% de água. Quanto mais água você colocar na tinta, exemplo, não exagerar,
Mais um exemplo, se você resolver colocar 50%, recomendado pelo fabricante, então você vai ter o quê? Uma maior facilidade na questão de cobertura e um acabamento mais ou menos de acordo com um rolo no padrão. Você vai então aí estar mais ou menos tendo um acabamento aveludado, que a resolução não deixa. Se você então colocar 100% de água, o que é que acontece? Você vai ter uma tinta, um acabamento mais fino, mas em compensação você vai ter um pouco mais de dificuldade para atingir uma excelente cobertura. E de acordo com a situação, a tinta está mais fina, então ela vai ter uma maior tendência de sujar o chão ou o rodapé. Então você vai ter que ter uma maior dificuldade em fazer o isolamento, já que a tinta então ainda está mais fina, então certamente ela vai chuviscar mais, certamente vocês vão se sujar mais. O que é que temos aqui então para falar mais a respeito dessa tinta? Tem escrito aqui, baixo odor. Não está dizendo que ela não tem odor. Está dizendo que ela tem um baixo odor semelhante a outras marcas. Mas ela tem odor sim. Tanto assim que eu pintei esse ambiente ontem. Pintei os tetos ontem. E hoje, eu que sou profissional, que trabalho há muito tempo na área, eu senti um forte odor. Por que isso? Porque as janelas estavam fechadas. Certamente, se as janelas ficassem toda aberta, então elas não teriam este intenso odor. Mas como eu pintei num ambiente fechado, então os clientes dessas salas questionaram e reclamaram um pouco a respeito do cheiro da tinta, em que o fabricante está dizendo que tem um baixo odor, mas na verdade esse baixo odor aqui não é verdadeiro. Tem odor. Não é como as outras tintas, mas que tem odor, tem. Segundo lugar, 500 metros por demão. Significa que se eu tiver que pintar, exemplo, uma parede como essa, que ela tem um exemplo, um 100 metros quadrado, exemplo 50 vezes 2, 100 metros quadrados, e eu tiver que dar então 5 demãos de tinta, então eu vou estar dando 5 demãos de tinta e eu só vou pintar o equivalente a 100 metros quadrados. Se eu apenas for dar um repasso, uma demão, significa então que eu posso atingir 500 metros quadrados. Se então eu tiver que aplicar 2 demãos, então eu vou fazer o quê? Essa tinta então vai render o quê? 250 metros quadrados, de acordo com a situação da parede. Se a parede for muito grossa, semelhante, a parede ela nunca foi rebocada, não tem massa, só tem apenas a pessoa colocou apenas selador. Então o que é que acontece? Então certamente, e eu tiver que dar 3 demãos, certamente essa tinta ela vai atingir aproximadamente 150 metros, aproximadamente. Então você vai ter que gastar mais tintas, ok?
Segundo lugar, o intervalo de você aplicar demão depende muito da situação do ambiente. Exemplo, o gesso, como é gesso, não foi gesso acartonado, ele tende a sugar a tinta mais rapidamente. Tem a tendência de sugar mais rapidamente. Mesmo assim, eu aguardei um intervalo de 4 horas para estar aplicando a segunda demão, que foi o suficiente. Agora, se você é profissional, então pelo menos está iniciando agora, diz o seguinte, que ela tem uma certa facilidade em retoque, mas se seu cliente for bastante exigente e você, um exemplo, tiver que retocar a luminária ao redor, o que é que eu digo? Tiver que retocar a luminária ao redor, se o ambiente for compatível, tiver muita luz, muita luminosidade, então o que é que acontece? Se a claridade é intensa, a pessoa que vier de lá, ao olhar para o teto, vai ver a diferença, porque ela não é totalmente fosca, ela tem um pequeno brilho, ou seja, ela é um pouco acentinada. Então vocês vão ver que houve um retoque naquele lugar. É o que algumas pessoas dizem, a tinta queimou a tinta. Ela não é totalmente fosca, então ela tem um certo brilho, e aí vocês então vai ter uma certa dificuldade. Então tome bastante cuidado todas as vezes que você fizer o retoque com a tinta ainda molhada. É recomendado você pintar todo o ambiente em que houver intensidade de luz, porque senão quando o cliente olhar aqui para cima vai ver que ficou um lugar ao redor queimado, ok?